Então, pessoal, vamos dar continuidade aos nossos estudos sobre a célula, a unidade da vida. Então, as células elas são consideradas os blocos de construção da vida. Todos os organismos eles são compostos por células. O corpo humano tem cerca de 60 trilhões de células, compostas basicamente por água e mais de 10 mil moléculas diferentes. A origem dessas 60 trilhões de células é o zigoto, que é formado pela união entre o gameta masculino, o espermatozoide, e o gameta feminino, ou o óvulo. O tamanho da célula ele vai depender de uma razão entre a área e o volume. Assim, para que os organismos pluricelulares desempenhem suas funções, eles têm muitas células, mas células pequenas, para garantir que elas tenham uma grande área superficial e possam desempenhar diferentes funções. Por isso, as células tendem a ser microscópicas, garantindo assim uma razão área-volume o melhor possível. Então, por exemplo, um cubo de cerca de 1 milímetro, ele vai ter uma área de superfície maior em relação a um cubo, por exemplo, de 4 milímetros. Isso porque a área ela cresce numa proporção quadrática, enquanto o cubo cresce numa relação cúbica. Então, as células elas são formadas por uma membrana plasmática ou membrana celular, que é uma bicamada fosfolipídica. Essa bicamada é responsável por garantir a homeostasia do ambiente interno, ou seja, que aquelas condições de manutenção do ambiente interno sejam garantidas. Também atua como uma barreira seletivamente permeável e também faz a comunicação e a ligação com células adjacentes. A membrana plasmática ela também é responsável por receber sinais externos, criando então mecanismos para que a célula receba sinais externos e possa reagir a tais estímulos. Existem basicamente dois tipos de células: os procariotos, que são os domínios arquea e bactéria. Nesses tipos celulares não ocorre a formação de núcleos delimitados por membranas internas ou organelas compartimentalizadas por membrana. E os eucariotos, ou o domínio eucária, onde o material genético está compartimentalizado no núcleo, que é delimitado por uma membrana interna, e também apresentam organelas delimitadas por membrana. Então, aqui nós vamos fazer uma pequena pausa e retornamos estudando melhor a célula procariótica.